Meus equilibrados, por que nenhum dos ossos de Jesus podia ser quebrado? É o que o texto em João 19,36 diz. Olha, porque isto aconteceu para que se cumprisse a escritura, que diz, nenhum de seus ossos será quebrado. Eu vou te mostrar, à luz da palavra de Deus, que isso é uma promessa muito antiga e você vai ficar maravilhado com o progresso da revelação do amor de Deus na história de Jesus. Se é a sua primeira vez por aqui, seja muito bem-vindo. Se inscreva. Aqui tem vídeos diários, segunda, quarta e sexta, vídeos como esse que você está assistindo. E durante a semana, nos demais dias, são shorts que vão edificar a sua vida. E claro, deixe o seu like e compartilha com o máximo de pessoas que você puder. Uma coisa que eu aprendi é que texto sem contexto é pretexto. E eu falo isso para os meus alunos da Jornada Pregue Bem, que se dedicam em aprender ainda mais a arte de pregar o evangelho. Então vamos para o contexto. Ficar sem contexto é sempre um perigo, né? João 19, do 31 ao 36. Vamos ler aqui comigo. Olha, os judeus, pois, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era o grande dia de sábado, rogaram-lhe a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e fossem tirados. Ou seja, estava vindo a Páscoa estava naquele final de semana ali. Então, para não ficar aqueles corpos mortos, ou agonizando, porque às vezes demorava dias para a pessoa morrer. Jesus morreu num período de 3 horas, mas tem gente que demorava até mais de um dia. Então, o que era a orientação? Quebra os ossos para facilitar no processo de morte. Quando se quebrava o osso, a pessoa morria mais rápido. Por quê? Na crucificação, galera, a pessoa não morria necessariamente pela crucificação, pelo furo e tal, mas ou era por insolação, ou era por desidratação, ou pelo excesso de sangue derramado, né? Então, assim, às vezes demorava. Então, para acelerar o processo, sentava ali o porrete mesmo nos joelhos dos crucificados, né? Verso 32. Foram, pois, os soldados e, na verdade, quebraram as pernas ao primeiro e ao outro, que como ele fora crucificado. Então, Jesus ali, os dois, né? Geralmente a gente coloca Jesus no meio para facilitar a visualização. Um de cada lado teve o seu osso quebrado. Mas Jesus ali no verso 33 vai dizer, ó, mas vindo a Jesus e vendo já morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Então, para acelerar o processo, não quebrou o osso dele, mas penetrou-se uma lança e ele foi furado. E aí sangrou, né? Verso 35. E aquele que o viu testificou, e o seu testemunho é verdadeiro, e sabe que é verdade o que diz, para que também vós o creiais. Porque isto aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz, nenhum dos seus ossos será quebrado. Então Jesus tinha, sim, a missão de morrer na cruz, ele tinha a missão de ser flagelado, de ser cortado, de ser rasgado. O filme A Paixão de Cristo, né, que mostra aquelas cenas fortes que muitas pessoas acabam não conseguindo nem assistir, tem que fechar o olho. Aquilo aconteceu, né? Então era promessa, rasgões, cortes e tal. Mas o osso não ia ser quebrado. Então a gente está indo do final para o início. Agora vamos para a meiuca. Tem uma coisinha no meio aí, ó. Salmo 34, dos versos 19 ao 20, vai dizer, olha o que o salmista vai dizer. São numerosas as tribulações do justo, mas de todas o livra o Senhor. Ele protege cada um de seus ossos, nenhum deles será quebrado. Bem, se tratando de uma palavra profética, aqui o salmista ele poderia estar falando, sem dúvida, de Jesus, mas ele podia também estar falando sobre a sua experiência pessoal como um rei que enfrentou várias batalhas e não há registro nenhum de que Davi se quebrou algum osso. Então ele fala assim, olha, eu como rei tenho muitas tribulações, mas o Senhor me guarda, me preserva, e nenhum dos meus ossos foi quebrado. Vale destacar que essa não é uma promessa para o justo, tá bom? Por exemplo, se eu sou servo de Deus eu não posso quebrar a perna? Meu irmão, crente se quebra direto. Olha, eu já quebrei o maléolo medial, ou seja, o ossinho do tornozelo jogando bola. Eu peso 100 quilos. Um cara de 120 quilos caiu em cima de mim, porque ele tropeçou. A gente jogando bola. Ele tropeçou e eu tava com a bola, ele caiu em cima do meu tornozelo. Só vi aquele pec. Foi uma glória assim, que imediatamente eu fui arrebatado aos céus. Meu espírito saiu do corpo e voltou. Foi uma dor terrível. Mas aí o que acontece? A gente se quebra, passa um acidente, cai de moto, né? Acontece. Então, isso não é uma palavra profética que vai preservar o crente de se quebrar, tá, gente? Não. O salmista e o rei Davi, ele tá falando aqui na condição dele que ele foi preservado. Mas também há uma referência para Jesus. Todavia,
Só esse versículo ainda é insuficiente. Então a gente foi do final para o meio, agora vamos lá para o início. A Bíblia vai chamar Jesus de Cordeiro Pascual. Olha João 1,29. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então João Batista viu Jesus e falou: Ele é o Cordeiro de Deus. O que seria o Cordeiro de Deus? Qual o significado de Cordeiro de Deus? Aí a gente começa a entender as promessas no livro de Êxodo. Vamos lá, lê Êxodo 12:46, diz assim, ó: Numa casa se comerá, não levarás daquela carne para fora de casa, nem dela quebrareis os ossos. Tá vendo aqui? É a carne do cordeiro. Vamos para Números. Números 9:12. Dela nada deixarão até amanhã, e dela não quebrarão osso algum, segundo todo o estatuto da Páscoa, a celebração. Então você percebe que havia uma tradição. Se imolava um cordeiro no período de Páscoa para celebrar a libertação do povo da escravidão egípcia. Então o povo foi escravizado pelo Egito e viveu o que a Bíblia vai chamar de Passage, que é o termo para Páscoa. Alguns falam Pesach, né? Tudo bem, mas o termo é esse, é a passagem. Então a Páscoa era um memorial de celebração a Deus para lembrar da libertação do povo da escravidão do Egito para o encontro da sua terra de promessa, para a terra que Deus havia prometido para eles. E Jesus ele vai ser crucificado no final de semana da Páscoa. Então, por isso que queriam quebrar os ossos de quem estava morrendo. Para quê? Para acelerar a morte deles. Porque que não queriam que no domingo de Páscoa tivesse aqueles 3 cadáveres ali esticados e mortos. Ou até alguém vivo ainda agonizando. Então, para não fazer essa referência de tem gente morrendo no dia da celebração, mata logo e limpa ali o lugar. Então Jesus ele vai morrer na sexta-feira, que nós chamamos de sexta-feira da paixão, e vai ressuscitar no domingo de Páscoa. Não é uma coincidência. Ai, que coincidência, Jesus ressuscitou no domingo de Páscoa. Nossa, como... Não, era um propósito, gente. Era para que o cordeiro fosse sacrificado. Então, durante todo o tempo, o cordeiro foi sacrificado para fazer menção à libertação do povo do Egito, a libertação da escravidão egípcia. E agora Jesus ele morre na cruz para a mesma coisa. Só que o nosso Pesach, a nossa passagem, não é do Egito para Canaã, mas é do império das trevas para a sua maravilhosa luz. Que coisa impressionante. Então a nossa Páscoa em Cristo é a libertação do mundo, é a libertação do pecado, é a libertação do império demoníaco sobre nós para a libertação e salvação em Cristo Jesus. Por isso João fala, olha aí o cordeiro. Então o Antigo Testamento sempre foi uma seta gigantesca e brilhosa apontando para Jesus. Então tinha o sacrifício de um cordeiro na Páscoa que tinha que se comer a carne e não podia quebrar os ossos. Aí na Páscoa que Jesus está, ele morre e não tem o seu osso quebrado. Então por que nenhum dos ossos de Jesus poderia ser quebrado? Porque era um princípio da Páscoa judaica. Não se quebra o osso do cordeiro que está sendo imolado. Jesus foi o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e ele vence o mal através da sua crucificação. Então ele glorifica a Deus, ele cumpre a promessa, ele nos salva, ele nos dá a salvação eterna em Cristo Jesus. Isso é muito lindo. Então é por isso que nenhum dos ossos de Jesus podia ser quebrado. Isso era uma promessa antiga, não foi de agora, gente. Pelo contrário, foi uma promessa dada desde o período da libertação. Lembre-se que o Antigo Testamento é um livro histórico muito importante de ser estudado e ele é uma seta apontando para Jesus. Jesus ele diz, eu não vim revogar a lei, eu vim cumprir a lei. Aí alguém fala assim, mas ele fez coisas diferentes, ele curou no sábado, sabe? Mas ele veio cumprir a lei no seu princípio. Ele veio cumprir a lei de forma espiritual. E mais, o cumprir que ele está falando é concluir. Eu vim cumprir a lei. Ele cumpriu a lei e a lei nele se conclui e se estabelece agora uma nova formatação, um novo estilo de vida em Cristo Jesus. O nosso Cordeiro que nos libertou, não do Egito para Canaã, mas do império das trevas para o reino de Deus, para a sua glória eterna, para o reino da sua maravilhosa luz. Bem, se você foi edificado com esse vídeo, deixa o seu like que nos ajuda demais, tá bom? Compartilha ele, porque é um estudo bíblico, é um conteúdo de edificação. Eu sei que muita gente gosta de treta, gosta de polêmica, mas o meu chamado primordial é esse, é ensinar a Bíblia, é estudar a palavra de Deus de forma exegética, é trazer respostas para questionamentos que vocês têm e que eu também já tive e porque estudei bastante, concatenei muitos conteúdos, formei em 2 faculdades teológicas, eu consigo trazer
esse tipo de exposição para vocês, para nossa edificação. Então, coloca aqui nos comentários o que você acha disso. E se tem algum assunto que você quer que eu traga aqui, traga uma explicação, eu vou fazer com muito carinho, porque se você está sendo abençoado, edificado, eu estou cumprindo o meu propósito. Ah, mas eu quero me tornar um pregador, eu quero desenvolver o meu chamado. Faça parte da jornada Pregue Bem. Ali você vai aprender a montar um sermão, aprender os tipos de sermão, a vida com Deus de um pregador, como se prega, como se gesticula, seu branding, sua imagem, como que tem que ser a sua comunhão com Deus, tudo do básico ao avançado, homilética, hermenêutica, exegese, palavras que você nem entende o que é, mas quando você estudar você vai ver, meu Deus, como isso é importante, tá? Então, faça parte da jornada aí que você vai ser transformado, eu não tenho a menor dúvida do que eu tô falando. Muito bem, eu vou ficando por aqui, mas tem muitos outros vídeos aqui no canal para você assistir, você sabe disso, né? Um beijo no seu coração, forte abraço, tchau, tchau.